Desculpe, não posso ajudar com isso. E aconteceu que, após o diálogo com o viajante, as palavras não ditas pairaram no ar como fumaça. Maria, em seu coração, sentia uma inquietação que não conseguia explicar. Ela se afastou do lugar onde estivera, buscando um espaço solene, onde pudesse se entregar a um momento de meditação. Enquanto caminhava, as árvores ao seu redor pareciam sussurrar segredos antigos, e a luz do sol filtrava-se através das folhas, criando um quadro de beleza radiante. Maria se sentou à sombra de uma oliveira, lembrando-se da oração que seu povo sempre praticou, a que lhe fora ensinada por sua mãe: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. As palavras quatro dançavam em sua mente, e cada sílaba ressoava com um significado mais profundo. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Um frio na espinha a atravessou. Como poderia ela compreender plenamente o que isso significava? Enquanto refletia, sua mente viajou pelas promessas de Deus, desde a aliança feita com Abraão até os salmos de Davi, que exaltavam a soberania do Senhor. Maria se lembrou do que a profetisa Ana dissera no templo, confirmando que aquela criança que carregava em seu ventre era o cumprimento das promessas, o próprio Filho de Deus. Mas que reino e que vontade eram estes? De repente, sentiu uma presença. O ar ao seu redor pareceu vibrar. A luz da manhã, antes tão serena, tornou-se intensa e ofuscante. Maria olhou para cima e, em um momento de temor e reverência, viu como uma figura luminosa surgia diante dela. Era um anjo, com a glória de Deus irradiando de sua forma. O Senhor é contigo, Maria. Ele ouviu tuas orações e preparou um caminho que vai além do que em teu coração pensas, disse o anjo. Sua voz era como trovão e mel ao mesmo tempo. Maria sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Por que me visitas assim? O que desejas que eu saiba? Transformação está prestes a acontecer, não apenas em ti, mas em todo Israel. O plano de Deus se está cumprindo, e o que parece uma história de dor e perda se revelará como um testemunho de redenção, respondeu ele, enquanto transmitia uma profunda paz que era ao mesmo tempo desafiadora e confortadora. Maria agarrou suas vestes, lutando internamente para aceitar a magnitude daquela visita. As promessas se entrelaçavam como a trama de um manto, e era o seu chamado que começava a ser despedaçado. E qual é o meu papel neste plano? Questionou, buscando compreender sua parte na revelação divinal. As portas do céu se abrirão, e a vontade do Pai se manifestará em sua vida. Haverá um custódio da fé, um novo reino que invadirá o coração da humanidade. O plano de Deus é maior do que os humores do homem, disse o anjo, seu olhar firme. Assim, o peso delas palavras ecoou na alma de Maria. O que ela pensava ser um fardo tornou-se um privilégio. Ela sentiu a força do propósito, e a dúvida começou a dissipar-se, dando lugar à confiança. Porém, antes que pudesse formular uma resposta, a luz começou a se intensificar, envolvendo o anjo em uma aura dourada. Lembra-te, Maria, que a verdadeira oração vem do entendimento do coração. Somente a oração que se alinha com a vontade do Pai traz transformação. Discernir isso é fundamental para que possas caminhar na luz do plano divino de Deus. E assim, naquela manhã iluminada, a serviço da vontade divina, Maria não sabia que a história do mundo estava prestes a ser moldada por sua aceitação. Um novo mistério começava a se desvelar, enquanto o plano de Deus se estabelecia de maneiras que ainda ela não poderia entender completamente. Como estava escrito em Isaías: Eis que eu farei uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a sabereis. E o eco da promessa ressoou em seu ser, havia mais para descobrir. Enquanto Maria permanecia sob a oliveira, a luz ao seu redor gradualmente se dissipou, mas a presença do anjo ainda pairava em seu coração. Uma mistura de temor e expectativa a envolvia, como se o próprio céu estivesse aguardando sua resposta. O teor de sua visão a estimulava a encarar o desconhecido e a aceitar o divino chamado que se manifestava em sua vida. Ela levantou-se, decidida a buscar a orientação do Senhor, sua alma ardendo com perguntas. Como posso eu, uma simples serva, realizar o que o Senhor deseja? Sou apenas uma jovem de Nazaré, e minha vida é marcada pela rotina e pela expectativa de um humilde lar. Enquanto caminhava de volta, seus pensamentos estavam fixos no que o anjo lhe havia revelado. Lembrou-se das palavras de Abacuque:
porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não mentirá. Ela ponderou sobre o tempo de Deus e o peso da profecia, a qual parecia se desenrolar diante de seus próprios olhos. Naquela noite, enquanto a brisa suave dançava pelas janelas de sua casa, Maria não conseguia dormir. As estrelas brilhavam intensamente, e ela sentiu a ausência de um conflito interior. O céu parecia responder às suas inquietudes, e as frequentes orações de seu povo ecoavam em sua mente. Como, Senhor, manifestarás a tua vontade através de mim? Ponderava ela, em um sussurro. Sem resposta aparente, Maria buscou um verso do livro de Salmos que a confortasse, lembrando as palavras de Davi: Eu buscarei o Senhor enquanto puder encontrá-lo, invocarei enquanto estiver perto. Em meio ao silêncio da noite, a paz começou a sentar-se sobre seu coração, como um manto. Subitamente, uma ideia ousada atravessou sua mente. E se tudo isso fosse verdade? E se ela realmente fosse parte de um plano grandioso? Nos recantos de sua alma, uma luz interna a guiava, e ela sentiu a urgência de se render ao chamado que a esposa do Espírito Santo estava pedindo. Assim, Maria se ajoelhou, levando seu rosto ao chão. Em oração, entregou sua vida, não entendendo completamente a profundidade de sua oferta, mas desejando cumprir a vontade do Senhor. Com as mãos unidas e o coração aberto, ela declarou: Eis-me aqui, Senhor. Que se faça em mim segundo a tua palavra. Naquele momento de entrega, o ar ao seu redor começou a vibrar novamente. A atmosfera carregava uma expectativa palpável, e Maria elevou o olhar. Diante dela, uma visão esplendorosa surgiu mais uma vez. O anjo, agora mais sereno e majestoso, pairava como um raio de luz viva. Maria, disse ele, teu sim será um instrumento de transformação, e novos caminhos se abrirão. O que está vindo se refletirá no que foi dito a Moisés: Eis que eu levanto um profeta do meio de teus irmãos como a ti, e porei as minhas palavras na sua boca. Ele será a luz para as nações. Ela sentiu suas pernas fraquejarem sob a revelação daquela missão. O medo esmoreceu ante a certeza que começava a se fincar em seu ser. O plano de Deus estava se desenrolando, não apenas através dela, mas através de todos que creriam. Encerrando sua visita, o anjo acrescentou: a história humana está prestes a ser escrita com a tua colaboração. A grandeza deste plano é maior do que imaginas, e a resistência de muitos deverá se dobrar diante do vosso Salvador. Maria observou a luz do ser celestial se extinguir gradualmente, enquanto os ecos de promessas pairavam em seu espírito. No fundo do seu ser, uma nova certeza florescia: ela era parte de um divino projeto, um fio na tapeçaria da salvação. Senhor, sussurrou ela, que tua vontade seja feita. Que venha o teu reino. E assim, o plano soberano de Deus se movia, gerando frutos de esperança e transformação, preparando os corações à grande revelação que ainda estava por vir. O céu se abria, e mais do que um simples nome, a salvação estava a caminho, preparada para tocar todas as nações. Naquela manhã, enquanto os primeiros raios do sol iluminavam as ruas de Nazaré, Maria se levantou com o coração palpitante. A visão do anjo ainda estava gravada em sua mente, como um estandarte sagrado que a guiava. Desde a noite anterior, a sensação do chamado divino pulsava dentro dela, desejando fluir como um rio de vida. Ela decidiu que precisava compartilhar seu fardo com alguém que pudesse lhe oferecer suporte e sabedoria. Com um coração cheio de ânimo, dirigiu-se à casa de sua prima, Elizabeth, uma mulher que, como ela, conhecia o anseio e a esperança que brotava do seu povo. Ao chegar, Maria sentiu a brisa fresca tocar seu rosto, como se fosse notícia do céu. Com uma batida suave na porta, Elizabeth abriu e logo notou a luz que emanava do rosto de Maria, uma luz que refletia tanto humildade quanto grandeza. Maria, minha querida, exclamou Elizabeth, envolvendo-a em um abraço caloroso. Vejo que há algo especial em ti hoje. O que inquieta teu coração? Maria hesitou por um momento, as palavras do anjo ainda frescas e impactantes em sua mente. Elizabeth começou com um profundo suspiro. Um mensageiro de Deus veio a mim e revelou que eu sou escolhida para ser a mãe do Salvador. Os olhos de Elizabeth se expandiram de surpresa, mas logo, um sorriso brotou em seu rosto. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, exclamou em um tom de adoração.
Como pude eu ser agraciada com a visita da mãe do meu Senhor? Uma onda de alegria invadiu o coração de Maria ao ouvir essas palavras. Neste momento de partilha, o peso sobre seus ombros parecia mais leve. As trevas da incerteza começaram a se dissipar, à medida que a luz de sua fé reacendia a esperança que habitava nelas. Mais, enquanto Maria e Elizabeth conversavam, um silêncio sutil pairou no ar. As promessas de Deus estavam em movimento, e o que se avizinhava era mais profundo do que qualquer uma delas poderia imaginar. Elizabeth, então, compartilhou uma revelação. Maria, eu também tenho um segredo a contar. O Senhor tem me abençoado com um filho em minha velhice. Ele se chamará João, e será grande diante do Senhor. Assim como tu, ele deverá preparar o caminho para o Messias. Maria sentiu um choque de emoções. O cumprimento da profecia estava se entrelaçando como um fio dourado no tecido de suas vidas, unindo-as sob o propósito divino. O eco das promessas, como as que foram dadas a Isaías, começava a se transformar em realidade. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel. Com seus corações ardendo, elas se juntaram em oração, invocando os céus enquanto as lágrimas de alegria escorriam de seus olhos. A atmosfera era carregada de adoração e celebração, como se o próprio céu estivesse incorporando-se à sua comunhão. Ao Senhor confiamos nossas vidas, Maria declarou, que Ele faça conforme desejamos no profundo de nossos corações. Mas diante da beleza daquela união, uma sombra de temor se apresentou a Maria. Como estarei preparada para enfrentar o que está por vir? Será que conseguirei enfrentar a rejeição, a dor e as dúvidas que virão com a minha missão? Elizabeth, percebendo sua inquietude, segurou suas mãos e com voz firme disse, repetirei o que o Senhor nos prometeu, não temas, pois eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo. A graça do Senhor te sustentará. As palavras de encorajamento eram como flechas de luz, perfurando as incertezas que ameaçavam sufocá-la. Maria começou a compreender que o plano divino não se tratava apenas de sua capacidade, mas da confiança que ela deveria depositar totalmente em Deus. O tempo do cumprimento estava chegando e o Espírito Santo estava agindo de formas misteriosas. O que parecia ser um momento de fraqueza tornava-se um ponto de transformação, um chamado para todas as gerações. À medida que a tarde se aproximava, uma nova certeza começou a tomar conta de Maria. Ela não estava sozinha na jornada que a aguardava, e a promessa de Deus sempre se cumpriria. Com essa nova revelação, Maria deixou a casa de Elizabeth, determinada a seguir seu caminho, sabendo que a cada passo, o plano soberano de Deus se desenrolaria mediante sua fé. No entanto, mesmo assim, uma pergunta insistente ecoava na profundidade de sua alma. Que mais está reservado para o meu futuro e para a história do mundo? O plano divino se entrelaçava em mistério, e Maria mal sabia que a grande revelação que mudaria tudo estava prestes a se desvelar. Enquanto os dias seguiam, Maria experimentava uma ansiedade crescente, entremeada com a alegria da sua nova vocação. Com cada amanhecer, a realidade de sua gravidez se tornava mais palpável. As murmurações em Nazaré começaram a aumentar. Como poderia ser uma virgem grávida? O sussurro do povo cortava o ar como uma lâmina, e o olhar de desconfiança nas ruas tornou-se um fardo que Maria teve que suportar. Num dia ensolarado, Maria decidiu ir ao mercado, na esperança de que o movimento e a proximidade de outras pessoas aliviassem as confusões que agitavam sua mente. Contudo, a experiência foi como caminhar por um campo de espinhos. Algumas mulheres a observaram com olhares de desprezo, e os homens sussurravam entre si, suas palavras carregadas de dúvida e ceticismo. O peso do escândalo começava a ser um fardo emocional, uma sombra que pairava sobre seu ser. Mas uma voz interna, suave e persistente, ecoava em seu coração. Não temas, pois eu sou contigo. Novamente, a certeza da presença de Deus a fortalecia. Em meio à turbulência, lembrava-se da visita do anjo, da esperança de que sua vida estava entrelaçada em um plano divino que transcenderia os limites do entendimento humano. Certa noite, enquanto Maria se retirava para orar antes de dormir, uma visão surgiu diante de seus olhos. O anjo Gabriel novamente a visitou, como um relâmpago cortando a escuridão da noite. Ele a abordou com um semblante sereno e palavras que ressoaram como eternas. Maria, não temas.
O que em ti está gerado é do Espírito Santo. Ele será chamado Santo, Filho de Deus, e reinará para sempre. A salvação do mundo repousava na fragilidade de suas mãos, e com isso, uma nova compreensão envolveu seu ser. Mas ainda assim, uma nova inquietação surgiu. Como será este menino? Que peso ele carregará? Que expectativas do mundo virão sobre seus ombros? O próprio céu pareceu encolher-se sob a gravidade de tal responsabilidade. Maria sentou-se, as lágrimas escorriam por seu rosto enquanto entregava suas preocupações ao Senhor. Seja feita a tua vontade, pois sou serva do Senhor, murmurou, reafirmando seu compromisso com o que Deus tinha para ela. Naquelas horas de solidão e entrega, algo magnificente ocorreu. A presença de Deus envolveu-a como um manto, curando seu coração inquieto e dissipando suas dúvidas. E, dentro dela, o chamado para ser a mãe do Salvador começava a se desenhar, não mais como um fardo, mas como um privilégio sagrado. E assim, Maria decidiu visitar novamente Elizabeth. A viagem para as colinas da Judéia, embora cansativa, era repleta de expectativa. Sabendo que Elizabeth entendia a extraordinária bênção que lhe foi conferida, esperava um alicerce de encorajamento. Quando Maria chegou, a casa de Elizabeth revelou uma onda de alegria indescritível. Ao tocar na porta, foi recebida com um abraço caloroso. Mas quando Elizabeth ouviu a voz de Maria, o bebê em seu ventre saltou com alegria. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Outra vez, as palavras de confirmação que Maria precisava. Foi neste instante que Maria, tomada pelo Espírito, entoou um cântico inebriado de louvor. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. As palavras fluíram como um rio, revelando a riqueza da promessa que Deus estava prestes a cumprir, cumprindo assim as profecias de que um Salvador viria. Entretanto, o cosmos se movimentava em um ritmo que Maria ainda não compreendia totalmente. O que parecia ser apenas um ato de adoração era um prelúdio para um plano muito maior. A alma da humanidade estava a caminho de uma transformação, e a cada nota de sua canção, um novo horizonte se desenhava. No entanto, enquanto a alegria pulsava em seu ser, novas sombras ameaçavam o futuro. As Escrituras já profetizavam que o Messias iria sofrer, e Maria não podia deixar de sentir que, embora houvesse glória na vinda do Filho, também viriam desafios, dúvidas e dores inenarráveis. As promessas estavam se aproximando de seu cumprimento. Mas o que mais estava reservado na obra divina de Deus? O plano começava a se desvelar, mas a luz também lançava sombras que Maria, em sua simplicidade, não poderia prever. O eco da certeza divina se misturava com a sussurração do temor humano. A revelação do Pai estava se aproximando, e Maria, à medida que avançava em sua jornada, mal sabia que a decepção e a dúvida estavam apenas começando a se tecer. Estava à vista algo profundo, algo que, quando se desvelasse, mudaria a face da história. Nesse contexto de confiança e inquietação, Maria buscava um equilíbrio entre a fé no plano soberano de Deus e a estranha incerteza do que ainda estava por vir. Mas o que era este plano? E como se entrelaçariam os destinos do seu filho e da humanidade? A grande entrega divina estava prestes a ser revelada. Enquanto o sol se erguia sobre as colinas da Judéia, um novo dia brilhava para Maria, mas suas preocupações permaneciam. O calor da manhã não conseguia afastar a angústia que crescia dentro dela. A alegria de sentir o filho que carregava era frequentemente eclipsada pelos medos e incertezas que a rodeavam. Como seria a sua vida? Como seria a vida do recém-nascido? O que o futuro reservava? Semanas se passaram desde seu encontro com Elizabeth, e a confiança de Maria, embora fortalecida pela saudação daquela mulher, ainda estava repleta de interrogações. Ela se lembrava das palavras proferidas por Gabriel: não temas. Essas palavras eram tanto um alicerce como um desafio à sua fé. A história de sua proteção e do chamado divino não era algo que poderia ser levado levianamente. Maria frequentemente se retirava para orar, buscando pelo amparo que suas dúvidas pareciam minar. Assim, numa manhã, decidiu caminhar até o pequeno lago na aldeia, onde esperança e temor pareciam dançar na brisa. Ela se sentou à beira da água, meditando e contemplando o reflexo das nuvens que passavam. O silêncio era profundo, mas o clamor de sua alma não diminuía. Ó Senhor,
Como poderia eu suportar tamanha responsabilidade? Como poderei ser mãe do Filho de Deus? Naquela atmosfera carregada de fragilidade, algo incomum ocorreu. A água do lago começou a ondular, não por conta do vento, mas como se uma corrente de presença divina começasse a se manifestar. Maria fechou os olhos ao sentir um arrepio, uma onda de reconhecimento da grandeza de Deus. Por um momento, uma visão a envolveu. A paisagem ao seu redor desapareceu, substituída por uma luz que emanava da essência do Espírito Santo. Ela via uma multidão, estados de pobreza e sofrimento, almas sedentas e anseios profundos. E nesse estouro do Espírito, Maria ouviu um clamor que ecoava através da eternidade. O filho que trazes em teu ventre é a resposta a essas súplicas. Ele é a luz que brilha nas trevas. A visão a impactou, e a realidade do chamado divino se solidificou em sua mente. Maria estava convencida, seu filho não seria apenas alguém que viria a mudar sua vida, mas o Salvador que transformaria o destino da humanidade. Quando ela abriu os olhos, o lago havia retornado ao seu estado tranquilo e as nuvens pareciam dançar com raiva, como esperando pela grande revelação. Maria sentiu uma renovação em seu espírito. Sim, Senhor, exclamou com fervor. Que eu seja feita segundo a tua palavra. O teu plano irá se cumprir, mesmo diante das dificuldades. E como se as forças celestiais respondessem à sua afirmação de fé, Maria sentiu um profundo consolo em seu coração. Mas o Pai tinha algo a mais reservado, algo que Maria não percebeu no calor daquele momento. Ao retornar para Nazaré, sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Naquela noite, um sonho atormentador que envolvia José, seu noivo, entraria em sua vida como um vento tempestuoso. Enquanto isso, em outra parte da Judéia, José estava angustiado. Os rumores e o escândalo que cercavam Maria quase o consumiram. Embora ele amasse profundamente Maria, a ideia de um futuro incerto o fazia hesitar. Em sua mente, a tradição e a lei pulsavam como um tambor do destino difícil. Suas perguntas eram inquietantes. Deveria? O que fazer com essa mulher que alegou conhecer a verdade? Como posso ajudá-la, e ao mesmo tempo, preservar minha honra? Preparando-se para afastar-se silenciosamente, ele também foi visitado por uma presença noturna. Um anjo do Senhor, enviado com uma mensagem divina, interrompeu seus lamentos. José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá chamar seu nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. E assim, como as promessas se entrelaçam nas páginas da Escritura, José se levantou com sua fé renovada, aquela que ecoava as promessas de Deus através dos tempos. O plano estava se desenrolando, e embora os desafios parecessem ter apenas começado, um fio de esperança começava a entrelaçar seus destinos. O que mais estava reservado na magnificência do mover sobrenatural? Ficou no ar uma expectativa ardente. Maria, agora mais firme em sua fé, e José, guiado por revelação, estavam no caminho de cumprimento das profecias. Mas, a sombra da dúvida ainda pairava. Que mais o Senhor teria em sua providência para este jovem casal? A revelação do mistério divino ainda aguardava, prestes a desabrochar em meio aos desafios. O tempo estava se esgotando, e o que parecia ser uma jornada simples estava prestes a se transformar em um legado eterno. O plano soberano de Deus estava em movimento, com o mundo esperando ansiosamente o que estava por vir. Que desdobramentos aguardavam essa história de amor e fé, entrelaçada com os fios da redenção? O próximo ato na Sinfonia Divina estava prestes a ser conduzido. Enquanto as noites se sucediam em Nazaré, a expectativa no ar tornava-se palpável. Maria e José, agora unidos em um pacto de fé, não podiam ignorar os sussurros que pareciam ressoar de suas almas. Ambos sentiam a presença do Senhor, mas também sabiam que exigências e provações estavam se aproximando. Maria frequentemente se levantava antes do amanhecer, seu coração pulsando com alegria e apreensão. Em meio ao silêncio, ela buscava por sabedoria nas Escrituras. De tempos em tempos, seus olhos se detinham nas profecias que falavam do Messias. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías 7:14.
Essas palavras a preenchiam de conforto, refletindo a verdade sobre o grande presente que ela estava prestes a trazer ao mundo. Certa noite, enquanto a lua brilhava intensamente, iluminando os pequenos e modestos lares da aldeia, José teve um sono profundo, marcado por visões novamente. De repente, uma presença angelical aparecia diante dele, irrompendo nas trevas da sua incerteza. José, filho de Davi, levante-se e não temas. O que está por vir mudará a história e trará redenção, diz o anjo, suas palavras reverberando como o eco das montanhas. Aquele que você verá se tornar homem é a resposta às súplicas de gerações. Ele se levantou, ainda em êxtase, e as palavras do mensageiro celestial continuavam a dançar em sua mente. O coração de José pulsava com um novo fogo, a consciência de que sua união com Maria não apenas culminaria em alegria familiar, mas também cumpriria um propósito cósmico para todos os povos. Na manhã seguinte, enquanto o sol começava a banhar o horizonte com suas luzes douradas, José reuniu coragem para compartilhar sua experiência com Maria. Querida, ele começou, a voz tremendo de emoção, sonhei com um anjo do Senhor novamente. Ele confirmou que tudo o que estamos vivendo faz parte do plano de Deus. Maria olhou para ele com os olhos arregalados. A expressão de esperança em seu rosto iluminava o ambiente. Eu também sinto que Deus está nos guiando, amado. O nosso filho será chamado de Santo, o Filho do Altíssimo. José assentiu, compartilhando daquela alegria e reverência que preenchia o ar. Porém, naquele mesmo instante, uma sombra começou a despontar no horizonte. A sensibilidade do espírito tornava-se mais intensa, e Maria sentiu um sino de alerta dentro de sua alma. O caminhar de fé não seria sem dificuldades. Ao final da semana, uma ordem foi decretada pelo imperador Augusto para que todos fossem registrados em suas cidades. Nazaré não ficaria de fora e, por isso, uma jornada para Belém tornava-se inevitável. Antes que poderiam pensar que era apenas uma viagem, algo no espírito de Maria se contraiu. O cansaço previu os desafios que viriam, a travessia de montanhas e vales para dar à luz ao Salvador em uma simples manjedoura. José, como seremos recebidos? O que faremos quando chegarmos? Suas dúvidas eram puras e desarmadas. Confiemos no Senhor, Maria. Se Ele trouxe o plano a nós, Ele nos será o guia. Assim como os profetas disseram, e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre os príncipes de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Mateus 2:06, respondeu ele, já determinado. E assim, o tempo avançava rapidamente em um compasso celestial, cada passo deles na jornada se transformando em um testemunho do que estava por vir. O plano soberano de Deus estava se concretizando, e um novo mistério estava prestes a ser revelado enquanto se aproximavam de Belém. Que grandes coisas Deus ainda estava prestes a fazer, que propósitos ainda se formariam diante de seus servos. A história da salvação estava prestes a desabrochar em meio ao anúncio do maior acontecimento da história. Enquanto Maria e José iniciavam sua jornada ao amanhecer, o caminho para Belém era íngreme e cansativo. Cada passo ressoava com a gravidade de sua missão. O vento soprava fresco, como se o próprio Senhor estivesse ali, empurrando-os adiante. Maria segurava sua vestimenta contra o corpo, enquanto olhava para as colinas que se estendiam à sua frente. Pensamentos giravam em sua mente. Como poderia o Criador do Universo escolher habitar em um ventre como o meu? A pergunta fervilhava em seu coração, invocando um misto de humildade e temor. Sua mente se lembrava das Escrituras que murmuravam sobre a vinda do Messias, e a responsabilidade pesada sobre seus ombros a deixava sem palavras. José, percebendo a apreensão em seu olhar, voltou-se para ela. Maria, não se abata. Lembre-se das promessas de Deus. Ele é sempre fiel. Não podemos esquecer que a esperança e a salvação estão a caminho através de nós. Ele disse, embora sua própria incerteza se manifestasse nas entrelinhas de suas palavras. Assim, eles avançaram, os dias se transformando em um hino de determinação e expectativa. Cada aldeia que passavam era uma mistura de admiradores e céticos. Alguns olhavam para Maria com compaixão, outros com desdém, perguntando-se como uma jovem mulher poderia estar grávida de um filho tão grandioso.
Os sussurros se espalhavam como fogo em palha seca, mas a paz que Maria e José encontraram em seus corações superava as murmurações ao seu redor. Ao chegar nos portões de Belém, a cidade pulsava. A movimentação das pessoas que vinham das redondezas para se registrarem tornava o ambiente caótico. José apertou a mão de Maria, inclinando-se para sussurrar, que o Senhor nos abra uma porta. No entanto, ao procurarem um lugar para ficar, cada estalagem que abordavam respondia com um balançar de cabeça, a recusa clara em seus olhos. O desespero começava a fazer morada em seus ânimos. José, e se não encontrarmos abrigo? Maria compartilhou a insegurança que crescia em seu peito, um eco de apreensão diante do que estava se aproximando. Não temi, amada. O Senhor nos guiou até aqui. Eu creio que sua providência já está em andamento. E, enquanto ele falava, algo notável ocorreu. Uma luz suave e dourada começou a brilhar no horizonte, destacando-se em meio à escuridão do crepúsculo. Algo no fundo do seu coração acendeu uma centelha de esperança. Finalmente, um velho taberneiro, ao perceber a urgência e a dignidade no olhar de Maria, indicou a eles um estábulo nos fundos de sua estalagem. É tudo que tenho, mas é seguro, ele disse, sem saber que estava sendo parte do cumprimento das promessas divinas. Dentro daquela simplicidade, os sinais de um ato poderoso começaram a se manifestar. A manjedoura, humilde e simples, tornava-se o local do maior milagre da história. Enquanto a noite se acomodava, Maria se preparava com temor e reverência para dar à luz. Na quietude daquele estábulo pobre, o céu ficaria em silêncio, esperando para se rasgar em louvor ao menino que traria redenção. E assim, enquanto as estrelas brilhavam intensamente acima, novas e alegres vozes começavam a ser tecidas nos planos soberanos de Deus. Entre os pastores que vigiavam por seu rebanho à distância, os anjos do Senhor desceriam para anunciar a boa nova de grande alegria. Mas o que Maria ainda não sabia era que as profecias mais profundas estavam prestes a se cumprir com grande glória. Assim como Moisés havia falado, e aquele que é de Deus lhes ensinará todas as coisas, João 14:26. O tempo de revelações tinha chegado, mas quem estaria verdadeiramente pronto para receber o que estava por vir? Neste momento, a história da humanidade se alinhava com os planos eternos de Deus, abrindo espaço para a maior revelação de todos os tempos. Que segredos ainda seriam revelados naquela noite sagrada? Enquanto as sombras da noite se adensavam sobre Belém, o estábulo tornava-se um refúgio acolhedor, embora modesto. O odor de feno e a presença dos animais traziam um certo conforto, mas para Maria e José, a profundidade do momento que se aproximava envolvia os corações com um misto de temor e expectativa. As promessas haviam sido feitas, e a hora estava chegando. Maria, em profunda contemplação, sentiu calar as vozes do mundo exterior, seu foco agora estava em algo além do físico. Um sussurro divino parecia ecoar em sua alma: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Lucas 1:30. A realidade do que estava prestes a acontecer eclodia em seu interior, como um violento vendaval que buscava se manifestar em meio à serenidade da noite. José, por sua vez, observava atentamente a mulher que amava, admirando a força que emanava dela, mesmo com a vulnerabilidade da maternidade prestes a se realizar. Seu coração pulsava em uníssono com o dela, sustentado pela certeza de que Deus estava prestes a fazer algo extraordinário. Ó Senhor, ele murmurou em seu espírito, que tua vontade seja feita. Que cada detalhe, cada sussurro da profecia, se cumpra com tua majestade. E a noite avançava, a tensão crescendo a cada respiração, enquanto a cidade de Belém dormia alheia ao milagre que estava prestes a se manifestar na humildade do estábulo. Maria, respirando profundamente, encontrou força nas palavras que lhe foram dadas, ali em seu íntimo uma confirmação da presença do Criador. E de repente, quando a hora estava completa, um grito que era ao mesmo tempo de dor e felicidade ecoou no ar tranquilo. As estrelas, que testemunharam a criação, pareciam brilhar com um esplendor nunca visto antes, como se o próprio céu estivesse aguardando para celebrar o nascimento do Redentor. No momento exato, o que era um mistério divino começou a se desdobrar, e a luz que havia se acendido no horizonte tornou-se maior e mais intensa. É ele! O prometido! Exclamaram os anjos, sobrevoando os campos em volta, atraindo os pastores com seu canto sublime. Glória a Deus nas maiores alturas,
e paz na terra entre os homens de boa vontade. Lucas 2:14. As notas celestiais ressoaram pela noite, fazendo com que os pastores abandonassem seu rebanho e corressem em direção ao estábulo, guiados pela antiga promessa das profecias de que o Messias viria através da entrada modesta do estábulo. Os pastores adentraram, ainda ofegantes da corrida, e suas testemunhas eram cada vez mais cheias de espanto diante da visão diante deles. Maria, ainda em êxtase, olhou para o pequeno ser que havia acabado de trazer ao mundo. Nos braços dela, estava a esperança que iluminaria nações. Olhem! Este é o sinal, um menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura, os pastores proclamaram em uníssono, enquanto se ajoelhavam diante daquele nascimento sem igual. Como poderia uma nova vida carregar um peso tão imenso? E a reverberação do divino ecoou na vida deles, levando-os a uma nova compreensão sobre a verdadeira missão deste menino que estrelas e anjos anunciavam. Mas ao redor, a cidade continuava a viver sua rotina, sem perceber que o eixo da história estava mudando naquela noite. O plano soberano de Deus não apenas se desdobrava, mas impactaria gerações por vir, revelando-se de maneira que muitos ainda não poderiam entender. Quais mais segredos e maravilhas estavam por vir, enquanto o mundo permanecia cativo de sua própria escuridão? Assim, Maria atendeu ao chamado de seu ventre e ao chamado do céu, tendo em mente que o que acabará de acontecer era apenas o engatinhar do cumprimento das promessas divinas. E um novo mistério se instalava, que em seu devido tempo, a cada coração que se abrisse, seria revelado. Enquanto os primeiros raios de sol iluminavam o céu de Belém, a manhã que se seguiu ao nascimento do Salvador estava repleta de murmúrios e agitação nas aldeias circunvizinhas. Os pastores, tocados pela visita dos anjos, partiram do estábulo com corações em chamas, proclamando a boa nova de grande alegria. Encontramos o Messias! O Filho de Deus nasceu em um humilde estábulo, anunciavam, sem se importar com o ceticismo que poderiam encontrar. A alegria reverberava, como ondas em um lago, alcançando outros que estavam prontos para ouvir. Dentro do estábulo, Maria e José observavam o pequeno menino. Os olhos de Maria reluziam, e, enquanto ela olhava para ele, lembrava-se das palavras do anjo: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. A verdade daquela declaração estava apenas começando a se revelar. Sentia a leveza de um amor que transcende qualquer entendimento terreno, e na fragilidade daquela manjedoura, o universo parecia se curvar diante do Rei da Glória. Com a cidade ainda dormindo, Maria começou a refletir sobre tudo o que havia acontecido, sobre as promessas que a cercavam desde o momento em que foi visitada pelo anjo. O que mais está reservado, Senhor? Como meu filho cumprirá o plano que preparaste desde a fundação do mundo? A cada respiração do bebê, ela sentia a profundidade do chamado de ser mãe do Salvador, um mistério que ainda estava se desenrolando. Entretanto, a tranquilidade da manhã foi breve. À medida que o sol subia no céu, a ordem do imperador Augusto para o censo ainda reverberava nas ruas de Belém. A agitação no coração de muitos não era apenas por causa do novo nascimento, mas pela imensa responsabilidade que agora recairia sobre essa cidade que estava prestes a se tornar centro de um plano divino. Enquanto isto, em Jerusalém, os sábios e estudiosos das Escrituras se reuniam nos pátios do templo, comentando fragmentos das profecias e buscando entender os sinais dos tempos. Um deles, um escriba chamado Eliabe, examinava cuidadosamente os textos de Isaías e Miqueias. Uma inquietação começou a crescer dentro dele. Há um novo movimento, um despertar, pensou, e é como se as Escrituras estivessem prestes a se cumprir diante de nossos olhos. O que ocorrerá a seguir? Ele estava determinado a descobrir a verdade. Na cidade de Belém, a fama do nascimento do Salvador começou a se espalhar, e as histórias dos pastores atraíram outros curiosos. As pessoas, intrigadas pela história de um rei que nascerá em um estábulo, começaram a vislumbrar o que poderia significar. Mas não eram apenas os rebanhos que estavam em movimento. Uma nova série de eventos estava prestes a florescer, trazendo novos personagens para a cena sagrada. Nos dias que se seguiram, 3 sábios do Oriente, guiados por uma estrela brilhante, decidiram partir em uma jornada épica. Era uma viagem que cruzaria desertos e montanhas, deixando suas terras para encontrar o rei recém-nascido. Eles carregavam presentes que simbolizavam seu reconhecimento: ouro, incenso e mirra. De onde vêm os magos? Que mensagem eles têm?
E o que significa essa estrela? Murmuravam os moradores das cidades por onde passavam, criando uma corrente de expectativa. Maria, agora no calor de sua nova realidade, estava ansiosa pelo que era ainda um mistério em seu coração. Com apenas algumas semanas após o nascimento de Jesus, uma nova visita fez ecoar o temor e a alegria. José, ainda abraçado à sua responsabilidade, receberá uma mensagem em sonho novamente. Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e fica lá até que eu te diga, porque Herodes procurará o menino para o matar. Mateus 2:13. O medo se instalou, mas também uma determinação gloriosa. Nós somos parte do plano soberano de Deus, pensou ele. E assim, em meio a desafios e surpresas, o plano que estava sendo traçado ao longo do tempo começava a se revelar em todos os seus aspectos. Maria, com o coração agitado, olhou para o seu filho dormindo e sussurrou uma oração de proteção. Ó Senhor! Dirige-nos conforme desejas. Que teu plano se cumpra de acordo com a tua vontade. Enquanto a estrela brilhava sobre Belém, um anseio por salvação se levantava, e as promessas de Deus se manifestariam de formas que ainda ninguém conseguia imaginar, não apenas para Israel, mas para todas as nações. Assim, a história da redenção continuava a ser moldada, e o desdobramento do plano soberano de Deus estava prestes a revelar ainda mais segredos. Que mais orações seriam respondidas, e como as vidas se entrelaçariam sob a glória do recém-nascido. O tempo estava se aproximando, uma nova revelação aguardava no cerne do coração do povo escolhido.